Então, a gente vai falar agora da hipérbole primeiro, depois eu falo da parábola. Explicar a hipérbole, fazer os exercícios que envolvem hipérbole, acho que são só 2. Depois eu falo da parábola nos últimos exercícios. Então, ó, dados 2 pontos, F1 e F2, observe que eles estão sobre um círculo aí, né? F1 e F2. F1 e F2 vai ser, o 2F vai ser a distância focal e uma medida 2A. Só que aqui o 2A é menor que o 2F. Por quê? Chama-se hipérbole, o lugar geométrico dos pontos do plano, tal que aqui você faz a diferença, né? Quer dizer, se eu pensar num ponto da hipérbole, deixa eu tentar fazer uma hipérbole aqui, o desenho não é tão simples. Vou diminuir aqui. Ela vai tender a tocar nessas assíntotas, né? Assintótico, vai ficar cada vez mais próximo, mas não vai tocar. A gente dá uma engrossada, porque aí você diminui o erro, né? Essa tática que a gente usa para... Porque se eu faço fininho, fica ruim. Bom, mas qual que é a ideia aqui? Qualquer ponto que você pegue da hipérbole, tá? Então, se eu pensar nesse ponto aqui, a distância dele só dividir aqui, a distância dele a um foco menos a distância dele ao outro, essa distância vai dar sempre 2A, tá? Vai dar sempre mas eu estou subtraindo, quer dizer, se eu pensar nesse segmento PF2 menos PF1, ou PF1 menos PF2 em módulo, porque a distância é positiva, na lousa eu costumo fazer, né? Pegar aqui um barbantinho, essa medida menos essa, dá sempre esse comprimento aqui. Qualquer ponto, se eu pegar um ponto aqui mais para baixo, calcular essa distância aqui, menos essa, vai dar sempre 2A, né? Então, você vai ter aqui os focos aqui, por exemplo, imagine um foco aqui, deixa eu aumentar aqui a espessura. Vai ter aqui um foco F1, aqui um foco F2. E, então, qualquer ponto que eu pegue, a distância deles, né? Se eu pensar, né? Essa distância aqui menos essa, vai dar sempre o quê? Vai dar sempre essa medida laranja aqui. Então, de certa forma, não é que é parecido com a elipse, só que é menos. Até lá na equação vai ser menos aqui, né? Tá? Então, qualquer ponto que eu pegue, isso aqui vai tendendo a tocar cada vez mais próximo, mas não toca, é assintótico, né? Por isso que a gente chama essas retas de assíntotas, tá? Então, a gente subtrai. Deixa eu limpar aqui e vou passar. Então, vamos ver os elementos aí. Elementos, alguns nomes parecidos, né? Alguns, não são todos, né? C é o centro, né? O F1 e F2 são os focos. A distância de F1 até F2 é 2F, vai ser distância focal, tá? Vou marcar aqui, distância focal, a distância de F1 até F2. O A1 e o A2 seria o eixo, aqui não é eixo maior nem menor, né? Que é eixo transverso, mesmo porque aqui vai ser o B pode ser maior ou menor que o A. O A1 e o A2 seriam os vértices, a distância de A1 até A2 é o 2A, a gente vai chamar de eixo transverso. B1 e B2 recebem o nome de polos. A distância de B1 até B2 vai ser o eixo conjugado, tá? E vale o que aqui? Ó? Se daqui é 2B, aqui vai ser B. Se daqui é 2A, aqui vai ser A. Vale para você usar Pitágoras aqui, porque você tem um círculo aqui, esse aqui vai ter o F. Só que o F vai ser a hipotenusa, né? Então, F ao quadrado é igual a B quadrado mais A quadrado, tá? Fique atento àqueles triângulos famosos, tá? Então, é isso. Tá? E essas retas aqui pontilhadas são as assíntotas, né? Que tendem a tocar, né? Quer dizer, a hipérbole vai tender a tocar nessas assíntotas. Ela fica cada vez mais próxima, mas não toca, não encosta. Tá? Vai aproximando cada vez mais, que nem aquela exponencial lá, quando vai tendendo a tocar no eixo, mas não toca. Fica cada vez mais próxima, mas não toca. Ela vai seguir aqui, sempre se aproximando cada vez mais, mas não vai tocar. Cada vez mais próximo, né? Mas não vai tocar. Bom, deixa eu passar aqui. Vamos ver as equações. Opa, acho que eu passei uma a mais. Não sei, tem uma letra aqui que está cortada. Equação reduzida da hipérbole. Então, o que você tem que ficar atento? Está difícil aqui.
se os vértices e os focos estiverem no eixo do x, então o a quadrado vai embaixo do x. Então vai ficar x quadrado sobre a quadrado menos. Aí os polos estariam no eixo do y, fica y quadrado sobre a quadrado. Mas cuidado que aqui é menos. Por que menos, professor? Porque não era a distância lá de P até F1 menos a distância de P até F2. Isso tinha que dar 2A, né? Em módulo, né? Porque a distância é positiva. Então, como aqui é menos, aqui fica menos. Então, se fosse mais, seria elipse, né? Tá? Então, esse é o primeiro caso, né? Quando os vértices e os focos estão no eixo do x e o centro na origem, né? Já os polos vão estar no eixo do y, né? Então, por isso que o a quadrado vai embaixo do x quadrado. Lembrando que o a quadrado não é o maior nesse caso, tá? O a quadrado é que vem na parte positiva aqui. Próximo. Aqui, ó, os vértices e os focos estão no eixo do y, tá? E o centro está na origem, tá? Porque se o centro não for na origem, você vai jogar lá um GH, vai ficar y menos h, né? Os polos no eixo do x, então o a quadrado vai ficar embaixo do y quadrado, tá? Menos b quadrado, menos x quadrado sobre b quadrado igual a 1. Depois, quando você desloca esse, se você deslocar, ó, se o centro for GH, ao invés de ficar x menos zero, que ficaria x quadrado, fica x menos g ao quadrado, sobre a quadrado, menos y menos h ao quadrado sobre b quadrado. Então, observe que aqui, ó, os polos e os vértices e os focos estão no eixo paralelo ao eixo do x, por isso que o a quadrado está embaixo do x. E os vértices estão paralelos ao eixo do x, né? Um segmento paralelo ao eixo do x. Já os polos tá formando um eixo paralelo ao eixo do y, por isso que o b quadrado vai embaixo do y, tá? E assim também tem outro caso aqui, quando aqui os vértices e focos estão formando um eixo paralelo ao eixo do y, por isso que o a quadrado vai embaixo aqui do y, né? E os polos estão formando um eixo paralelo ao eixo do x, por isso que o b vai embaixo do x, né? Então seria isso, né? Você deslocar. Deixa eu falar de outras hipérboles importantes. Bom, aqui hipérbole equilátera. O que vai acontecer lá? Se a hipérbole é denominada equilátera, quando o quê? O a e o b são iguais, né? Tudo bem? As equações reduzidas da hipérbole equilátera formam isso aqui, né? Porque se você pensar aqui, x quadrado sobre a quadrado menos y quadrado sobre b quadrado, se o b for igual a a, você coloca aqui a quadrado igual a 1, tira o mínimo, vai ficar desse jeito, né? Tudo bem? Tem um caso também particular, se você pegar esse tipo de hipérbole e virar, ó, você tá, as hipérboles e o quê? O caso importante de hipérbole equilátera é obtido fazendo uma rotação em torno, nos casos acima, de modo que os eixos cartesianos, deixar os eixos cartesianos como as assíntotas. Então, ela tende a tocar nos eixos aqui, que é aquelas hipérboles que vocês trabalham lá em química, em física, pressão vezes volume dando uma constante, né? Que eles chamam de hipérbole equilátera, né? À medida que eu dobro a pressão, o volume cai pela metade, né? Então, você tem uma hipérbole importante aqui, que é esse tipo de hipérbole, né? Que tipo de curva é assim? Quando você tem x vezes y dando uma constante, tá? Por exemplo, pressão vezes volume não dá uma constante lá, né? Tudo bem? Então, você teria esse tipo de gráfico. Por exemplo, se eu pensar em x vezes y igual a 4. Ah, quando x for 2, o y vai dar 2. Quando x for 1, o y vai dar 4. Quando x for meio, que vai dar 8. Você vê que eu dobro um, o outro fica dividido pela metade, né? Então, forma esse tipo de hipérbole que aparece aí no dia a dia de vocês. Que a gente também chama também de função inversamente proporcional, tá? Essa ideia aqui, né? À medida que eu aumento um, eu diminuo o outro. Ele não vai cobrar não aqui, né? Mas isso a gente chama de hipérbole equilátera, né? Tá? Então, sempre que eu tenho x vezes y dando uma constante, se essa constante for positiva, como é o caso lá de física, pressão vezes volume dando uma constante, você vai ter esse tipo de gráfico aqui, né? Ah, quando a pressão for 2, o volume vai ser 2. Se der 4 aqui. Quando a pressão for 1, você vê que eu diminuí, ou dividi por 2, aqui multiplica por 2, né? Que é o que a gente chama também de função inversamente proporcional. Se esse x vezes y der o k e o k for menor que zero, você vai ter esse tipo de hipérbole aqui, tá? Que é os casos que aparecem aí em física, né? No caso que aparece em física é só essa parte aqui, né? Só porque lá não faz sentido ser negativo, né? Então, trabalha com esse tipo de hipérbole, né? Então, sempre que eu tenho lá x vezes y dando constante, ou duas grandezas aí, pressão vezes volume dando uma constante, você vai ter esse tipo de gráfico aqui, que é o que aparece aí no dia a dia, tá? Bom, é isso, não tem muito o que inventar aqui, tá?
Então, vamos fazer os dois primeiros, que envolve hipérbole, e depois eu explico parábola. Bom, esboçar o gráfico da curva de equação y² menos 4x² igual a 16. Bom, pessoal, na verdade eu deveria deixar essa equação do tipo, por exemplo, y² sobre a² menos x², porque é menos ali, né, sobre b², e tem que deixar 1 aqui, né? Tudo bem? Essa seria a nossa referência lá. Deixa eu separar aqui, tá? Então, o que eu vou fazer para ficar 1? Eu vou dividir todo mundo por 16. Então, eu vou pegar essa equação, y² menos 4x² igual a 16. Isso é um 4, meu 4 está cada dia pior. Porque antigamente eu só colocava um 4 desse jeito, não sei se vocês lembram. Isso também é a mesma coisa, né? Divido aqui por 16, vou dividir aqui por 16 e por 16 também. Para conseguir achar o A e o B, tem que ter o 1, né? Que essa aqui é a equação reduzida da hipérbole, né? Isso aqui é a equação reduzida da hipérbole. Equação reduzida da hipérbole. Ah, professor, como é que você sabe se é hipérbole ou se é parábola? Para ser parábola, teria que ser um mais aqui, tá? Que é menos. Bom, então vai ficar o quê? Y² sobre 16, menos, aqui divide por 4, vai ficar x² sobre 4, igual a 1. Esse aqui é o A², tá? E esse aqui é o B². Vou apagar aqui. Então, você tem o que aí? Que A² igual a 16, o A vai ser mais ou menos 4, o menos não vai servir, então A vale 4. B² igual a 4, sai que o B vale 2. Isso basta, nem vou ter que achar o F. Bom, ele quer que a gente faça o gráfico. Observe que esse tipo de hipérbole, o que acontece? Ó? O centro está na origem e os vértices vão estar no eixo do y, porque observe que o A² aqui, que é o positivo, a parte positiva aqui, está sobre o y, né? Então, você vai ter uma hipérbole com o centro na origem, vírgula, vértices e focos no eixo do y, né? Faltou no eixo aqui. Bom, e polos no eixo do x, né? Do x. Então, vamos ver como é que vai ficar essa hipérbole. Então, imagine que aqui seja o 4. Aqui embaixo, menos 4. Aqui vai ter o 2, que é metade, né? Menos 2. Deixa eu fazer um quadradinho aqui. Mas para eu traçar as assíntotas. Bom, então aqui vai estar aqui o vértice, né? O A1, por exemplo. Deixa eu aumentar aqui a espessura. O A1, aqui o A2, né? Então, elas vão passar por aqui, né? Quer dizer, essa hipérbole vai passar por aqui. Deixa eu tentar fazer esse desenho. Vai passar por aqui e vai tender a tocar nesse eixo aqui. Bem mal feito. Tende a tocar, mas não toca. E a mesma coisa.
Então, seria isso, galerinha. Ele vai ficando cada vez mais próximo, mas não toca. A gente chama de assintótico. Ok, seria isso. Marquei, aqui tem o eixo do X, né? Eixo do X e eixo do Y. Deixa eu pausar a gravação. Então, beleza? Então, seria isso. Ele me deu a equação da hipérbole aqui, falou que ela, a medida do diâmetro tenha 10, esse é o diâmetro que ele chamou de D, tem 10 metros a mais que a distância local. Então, ele está falando que 2F mais 10 tem que ser igual a 60, né? Que é o D. Isso aqui seria o Dzinho. Então, x quadrado sobre 225 menos y quadrado sobre 400 igual a 1. Esse aqui é o a quadrado, né? O a quadrado vale 225. Esse é o b quadrado. Achei aqui o a e o b, mas nem precisaria, né? F quadrado é a quadrado mais b quadrado. Então, f quadrado deu 625, a raiz deu 25. Então, se o f é 25, 2f, que é a distância focal, vai ser 50. Se eu pegar 50 e aumentar 10, vai dar 60, que é o que está afirmando. Por isso que a afirmação é verdadeira, tá bom? Eu sempre esqueço dessas gravações. Ai, meu Deus. Bom, aqui x quadrado igual a 4fy, né? Então, tá com o quê? Para você lembrar se é positivo ou negativo, isso aqui está voltado para a parte positiva do y, né? Então, fica 4fy. Aqui está com a parte da boca voltada para a parte negativa do y, por isso fica menos 4fy, né? E voltando aqui é y quadrado igual a 4fx, vértice na origem, e parte voltada para a parte positiva do x. A parábola está com a parte voltada para a parte positiva do x. E aqui parte negativa do x. Bom, se você deslocar aí o centro, ao invés de ser 0, 0, o vértice ser 0, 0 ser GH, então você faz lá y menos h ao quadrado, a mesma coisa, mas só que você coloca lá y menos h ao quadrado e x menos g aqui. Mesma coisa aqui, né? Tudo bem? Então é muito parecido, mas é só deslocar lá, como a gente fazia com circunferência. Esse tipo de parábola aqui, né, é o que dá que se você desenvolver aqui, você vai chegar no y ax quadrado mais bx mais c, que é o que vocês estão acostumados lá a trabalhar. Bom, falta aí 7 minutos. Vamos fazer um exercício aí. Esboce o gráfico, esboçar o gráfico e obter a equação do lugar geométrico dos pontos do plano que equidistam de um ponto que ele chamou de F, 2, 0, e da reta de equação R, x igual a menos 2. Vamos ver isso no plano, o que acontece. Bom, então você tem lá o F é o 2, 0. Então esse vai ser o F. Tem uma reta que vai passar aqui pelo menos 2, x igual a menos 2, que a reta vai ser a reta diretriz, né? Então, vou passar aqui pelo menos 2. Essa vai ser a diretriz. Reta diretriz. Bom, o que ele está querendo? Esboçar o gráfico e obter a equação do lugar geométrico dos pontos do plano que equidistam de F de D. Então, ele quer todos os pontos que estejam à mesma distância do ponto F e do D. Por exemplo, tem um ponto aqui que essa distância aqui é igual a essa. Tem um ponto mais para cá que essa distância aqui seja igual a essa. Se tivesse bem feito, né? Tem um ponto aqui mais para cima que essa distância seja igual a essa. E assim por diante, aqui para baixo. Claro que a gente vai fazendo no olhômetro aí, né? E também essa distância igual a essa. Então, quando você liga esses pontos, você vai ter aí a parábola.
Opa, torto. Puxa. Quanto mais mexe, mais... Né? Então, aqui vai estar o centro. Que vai ser o vértice, né? Quero o preto. Aqui vai estar o vértice. Aqui está o foco, né? E aqui está a reta diretriz. Observe que o F aqui, então, essa distância vale 2, né? Ou essa distância daqui a aqui vale 2. Bom, a equação da parábola. O que você tem? Vértice 0, 0, né? Origem e foco. O foco está voltado para a parte positiva do x. E foco para a parte positiva do x. Implica que a equação é do tipo y quadrado, né? X quadrado é quando você tem boca para cima ou para baixo, né? Y quadrado é que tem boca para direita ou para esquerda. Então, aqui, como está na parte positiva, vai ser o 4fx, tá? Então, vai ficar y quadrado igual a 4, o f deu 2, né? 4 vezes 2x. Portanto, então, você vai ficar com y quadrado igual a 8x. Essa é a equação da parábola. Tudo bem?